Estamos chegando para mais um vídeo devocional na Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro 1º de Maio, em Farroupilha. Se você está gostando dessa nossa série Igrejas do Apocalipse, se você tem gostado, se tem edificado a sua vida, eu peço que você curta o conteúdo, comente nos comentários aqui embaixo o que esse vídeo mudou a sua vida e compartilhe ele nas suas redes sociais. Quanto mais você compartilhar, mais pessoas serão alcançadas e, consequentemente, nós conseguiremos cumprir aquilo que nós temos para cumprir, que é justamente alcançar o maior número de pessoas possíveis com a palavra de Deus. Já falamos sobre a igreja de Éfeso, aquela mesma igreja que não tinha o primeiro amor, que faltava o primeiro amor. Aí na sequência nós falamos sobre a igreja de Esmirna, aquela mesma igreja que era pobre, mas que ao mesmo tempo era rica, porque buscava os tesouros celestiais, buscava os valores celestiais. Então nós temos essas duas igrejas. E no episódio desta semana a gente vai falar um pouquinho sobre a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, então, ela ficava numa região que era chamada de Trono de Satanás. Por quê? Porque Pérgamo havia vários cultos pagãos, a vários deuses. Então ali era o lugar perfeito onde Satanás infelizmente se manifestava. Até os cristãos que moravam nessa região, nessa cidade, eram extremamente perseguidos pelas pessoas, por aqueles que não tinham esse pensamento, o pensamento de Cristo. Justamente porque não se dobravam aos deuses que eles cultuavam. Apocalipse 2, a partir do versículo 14, Jesus vai nomeando, vai citando alguns problemas daquela igreja. A primeira delas, então, é a situação de Balaão. Balaão, que foi um profeta que tentou enganar de várias formas Israel para que o país israelita se prostrasse aos ídolos da época. Então, algumas pessoas dessa igreja estavam seguindo essa doutrina, certamente indo em alguns festivais pagãos, em algumas festividades que eram oferecidas aos ídolos. Em toda a Bíblia, Deus tem um relacionamento no Antigo Testamento com Israel e agora no Novo Testamento com o Israel espiritual, com os cristãos, com as pessoas que aceitaram Jesus. Ele tem um relacionamento como se fosse um casamento. A gente vai perceber que Deus, em todos os momentos do Antigo Testamento, quando enviava os profetas para alertar o povo de Israel, para que eles voltassem para o caminho correto, Deus estava preocupado em não ser traído pelos israelitas. Israel era a noiva de Deus e tinha que ser fiel, tinha que seguir fiel ao seu noivo. Isso em muitos momentos não aconteceu. Em determinado período, a gente vai ler o livro de Oséias e ali Deus vai mandar Oséias: Oséias, você casa com uma prostituta. Então Oséias foi lá e obedeceu Deus. Casou com uma prostituta. Só que tinha um problema. Volta e meia, a Gomer, o nome da prostituta, simplesmente traía Oséias com outros homens. Mas Deus orientava Oséias a simplesmente perdoar Gomer, justamente fazendo uma correlação do relacionamento de Deus com Israel. E Jesus Cristo veio à terra. Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito
para redimir as nossas traições, os nossos pecados, as coisas que nós fizemos de errado, as vezes em que nós colocamos os ídolos no altar do nosso coração, as vezes em que nós colocamos o pecado como o centro da nossa vida. Jesus veio consertar isso. Ele veio consertar tanto que no capítulo de número 10, versículo 27 do livro de Lucas, Jesus diz o seguinte, Jesus resume a lei em duas. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, todo o teu entendimento e toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a si mesmo. Ali, Jesus estava dizendo, vocês fazendo isso estão com os problemas resolvidos, porque não haverá traição, não haverá pecado, não haverá desonestidade, não haverá situação que os separe de Deus. Quantas vezes eu e você temos traído Deus, colocado Deus em segundo lugar, ou terceiro, ou quarto, e temos colocado outras coisas em primeiro lugar? Todas as vezes que alguma coisa tira o primeiro lugar de Deus, é pecado. Então a gente precisa se voltar para Deus. Nós precisamos voltar a ter um relacionamento com Ele, um relacionamento de noiva e noivo, um relacionamento onde a fidelidade e o amor são os firmamentos dessa estrutura. A gente precisa prestar atenção que a igreja de Pérgamo, por exemplo, ela não negou a fé, ela não disse não, eu não conheço Jesus. A igreja de Pérgamo, ela foi firme, ela não negou a fé. Tanto é que teve um mártir ali naquela cidade que morreu por amor a Cristo. O problema aqui são as situações camufladas, em que muitas vezes as pessoas caem justamente por acharem que não há problema. Não tem problema nenhum eu ir numa festa de vez em quando, beber uma cerveja aqui, outra ali, não tem problema. Esse era o problema da igreja de Pérgamo. Essa era a situação em que Jesus estava dizendo, vocês estão ouvindo as pessoas que levam vocês à prostituição. Quantos de nós estamos tentando, de certa forma, amaciar o evangelho para que pessoas do mundo venham à igreja e com isso trazendo o mundo para a igreja? Hoje em dia nós vemos pastores, pessoas que usam o altar de Deus muitas vezes para se promover ou até mesmo para colocar o mundo na igreja. Jesus nos ensina que para seguir a Ele nós precisamos negar a si mesmo, pegar a nossa cruz e seguir Cristo. Não há uma outra orientação, não há um caminho B, não há uma alternativa. Reflita sobre isso. Quantos de nós muitas vezes temos cegado o nosso entendimento, os nossos olhos, para não enxergar a palavra de Deus por completo? Nós precisamos viver o evangelho completo, que tem o seu início e que vai ter o seu final. E no final do evangelho, somente entrará no reino de Deus quem realmente Ele conhecer e quem realmente pegar a sua cruz, negar a si mesmo e o seguir. Hoje eu te encorajo a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e amar o seu próximo como a você mesmo. Não negar a fé, mas também sempre colocar Deus como a principal razão do seu existir, do seu viver, porque somente assim Ele vai voltar e te dar a coroa da vida. Somente assim o seu nome estará escrito no livro da vida.